Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente, professor Vitor aqui, desculpa por isso, eu sei, é um pouco cansativo, principalmente você que tem o hábito aqui de acompanhar, mas nós estamos no terceiro bimestre, vocês viram que tem aí o aviso, né, na sala de aula do trabalho de história, e assim como aconteceu no primeiro bimestre, eu tomo a liberdade de montar esse vídeo aqui para dar outros esclarecimentos, de repente aqui ajudar, né, com uma explicação aqui, para que você possa fazer aí da melhor forma possível, né, com a maior qualidade possível, o trabalho de história do terceiro bimestre, tá? Então o vídeo de hoje, este vídeo aqui é para vocês do ensino médio, vocês alunos do ensino médio da Escola Estadual Guerra Junqueiro, terceiro bimestre de 2025, para ajudar no trabalho de história que eu solicitei, que o aviso tá lá na sala, ok? Ótimo, então, sem muita enrolação, vamos pro que nos interessa. Então vamos lá. Bom, direção do trabalho, né? Do que estamos tratando, né? Vamos lá. Produzir um vídeo. Então, né? Não tem muito mistério. Baseado em algum fato, evento histórico relacionado com algum país do continente americano, exceto Brasil e Estados Unidos, entre os séculos 17 e 19. Ou seja, você vai fazer um trabalho de história baseado em algum evento ocorrido em algum país da América, do continente americano, exceto Brasil e Estados Unidos, entre os séculos 17 e 19. Tá? Por que, professor Vitor? Óbvio, né? Deixa eu ver lá. Por que não Brasil, por que não Estados Unidos? Porque Brasil e Estados Unidos, gente, são dois países que na matéria de história é muito comum, né, aparecer para nós, por razões meio óbvias, né? O Brasil é o mais óbvio de todos, né? Trabalhar com história na educação do nosso país é falar também da história do nosso país. Isso aí é óbvio. Estados Unidos porque é uma das nações, né, que tem assim mais destaque globalmente, então é normal eles aparecerem também. Agora, os demais países não costumam ter esse mesmo destaque, né, tirando ali um caso ou outro, não costumam ter. Então, a ideia, como é um trabalho de história, envolve pesquisa, envolve vocês serem capazes, né, de conhecer outros assuntos, de ter algum tipo de domínio para também poder falar de outros assuntos a partir de um método de pesquisa. Então, vamos instigar isso e fazer esse corte, tá? Por isso, não é Brasil e Estados Unidos, tá? Pode ser de qualquer outro país do continente americano, ou seja, América do Norte, América Central e o Caribe, América do Sul, não importa, tá? Tem que ser, de novo, né? Tá óbvio, tá aqui, né? Mas tá óbvio, mas vamos lá. Algum fato ou evento histórico relacionado com o país em questão entre o século XVII e o século XIX, né? O século XVII, cronologicamente, ele começa em 1601 até 1700, é o século XVII, começa em 1601. O século XIX, ele termina no ano de 1900, né? Ele começa em 1801 e vai até 1900, ou seja, um evento em qualquer país do continente americano, tirando Brasil e Estados Unidos, que tenha acontecido entre 1601 e 1900, beleza, ele está de acordo. Professor Vitor, eu por acaso estou querendo falar sobre um determinado assunto, e aí eu percebi que o evento em questão ele começou um pouco antes de 1601, mas ele termina em 1601 ou depois de 1601. Pode ser? Claro, pode ser. Professor Vitor, eu peguei um tema que, assim, pelo que eu estava lendo, ele tem a ver com... Ele está dentro disso que o senhor está falando, ele começa ali no final do século XIX, só que ele não termina, né, vamos assim dizer, no século XIX, ele já passa. Pode ser também, não tem problema. Se o evento começa ou termina dentro desse período, pode ser também. Vai que vocês encontram algum que queira fazer e que está dentro desse cenário, não tem problema também. Respeitando o fato de ser em algum país do continente americano, não sendo Brasil, não sendo Estados Unidos, beleza, isso aí também é detalhe, tá? É isso. Então é como se fosse uma pesquisa normal, igual vocês estão acostumados a fazer de história, mas aqui no caso vocês vão fazer ela em formato de vídeo. É isso, ok? Vamos prosseguir aqui. O vídeo pode ser produzido em qualquer formato de arquivo, com qualquer tipo de ferramenta aplicativo que esteja ao seu alcance. Então, vocês não precisam se preocupar com o formato específico do vídeo, né? Até porque hoje é bem tranquilo, né, fazer a reprodução de vídeo em basicamente qualquer formato. Portanto, qualquer formato que você fizer o vídeo, né, qualquer formato de arquivo, AVI, MPEG, MP4, etc., não é um problema reproduzir, né? Para mim, infelizmente, não é. Então, tranquilo.
E com qualquer tipo de ferramenta aplicativo que seja ao seu alcance, né? Hoje é muito comum, né? Termos aí ferramentas, aplicativos que facilitam, né? Que permitem e muitas vezes facilitam a produção de vídeo, de qualquer tipo de coisa, né? Já dão lá as ferramentas, os recursos certinho para que você possa, né? Colocar ali as imagens, colocar ali um áudio, colocar uma fala, etc. Então, o que tiver ao alcance de vocês enquanto ferramenta, material para poder montar o vídeo, usem, sem nenhum problema, tá bom? Inclusive, para efeitos disso daqui, até mesmo o recurso de IA, né, de inteligência artificial, para quem tiver aí algum tipo de domínio a respeito, não tem também problema utilizar, tá? Contanto que respeite não só o tema do trabalho, voltando aqui, né, tá destacado aqui o tema do trabalho, como também respeite as outras condições aqui em relação à produção do trabalho em questão. Certo? Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Deve contemplar, né, o trabalho, o conteúdo do trabalho, ele tem que contemplar, sobretudo, informações sobre o evento, fato histórico escolhido. Óbvio, se você escolher um determinado assunto lá, dentro da condição que eu coloquei ali no começo, tem que ter informações sobre ele, né? Sobre o evento, onde ele acontece, como é que ele acontece, do que ele se trata, houve conflito, não houve conflito, alguma outra coisa, tem que ter, né, as informações, obviamente. Uma linha do tempo a respeito, ou seja, se você escolheu qualquer fato ou evento histórico que você escolheu, é possível você montar uma linha do tempo mostrando tal ano, tal coisa, tal ano, tal coisa. Ou, se o evento que você escolheu ele acontece dentro de um ano específico, é possível dizer, no mês tal aconteceu isso, no mês tal aconteceu aquilo. Se você está fazendo a pesquisa sobre ele, com certeza essas informações vão aparecer. Se você tem materialidade ali de dados, de fontes para falar do assunto, com certeza você tem pelo menos uma noção de data, uma noção de período para poder fazer isso. E aí você monta a linha do tempo, tá? Informações sobre personalidades relacionadas, geralmente fato, evento histórico sempre tem, né, algum tipo de pessoa que está ligada, né, àquele fato, aquele evento histórico, né, uma pessoa que acabou ficando famosa, alguém que acabou ficando muito conhecido por causa do evento, ou que já era conhecido antes do evento e teve participação no evento, então também coloque lá informações sobre isso, tá? E como a memória recente é tratada, ou seja, este fato, evento histórico que você escolheu hoje, ele ainda é de alguma maneira, vamos assim dizer, lembrado lá no país em questão? Tem estátua ou monumento a respeito desse evento? Tem algum tipo de coisa que acontece no país, sei lá, um feriado, uma manifestação, algum tipo de ato cultural, algum tipo de festa que faz, né, que tem relação com este fato, esse evento histórico que você escolheu? Não tem problema. Contanto que você deixe claro, sim, eu encontrei informação a respeito, explica, ou olha, não encontrei nenhuma informação dizendo se esse fato, se esse evento ele é ou não celebrado, se ele é ou não rememorado pelas pessoas, se tem rua, praça, prédio, estátua, monumento relacionado. Isso aí, né, pode acontecer também, tá? Então, tem que considerar isso, tá, gente? Então, eu vou prestar muita atenção nisso, porque isso é importante pra gente poder chegar no resultado aí, ou seja, a nota do trabalho, né? Eu vou observar com muita cautela se você foi capaz de trazer informações, se você foi capaz de montar uma linha do tempo, se você foi capaz de citar pessoas que são consideradas importantes, personalidades, né? Pessoas que são ou que ficaram famosas por conta do tópico do evento que você escolheu, do fato, evento histórico, e se você foi capaz de falar sobre a memória recente. Então, é muito importante quando você estiver montando lá o script do trabalho, colocando lá as imagens, colocando as informações, vocês terem a certeza de que aquilo que vocês estão colocando contempla informações sobre o evento, linha do tempo, personalidades e sobre a memória recente. Tá? Muito importante isso. Então, tomem esse cuidado enquanto estiverem montando o trabalho. Ok? Vamos lá. Detalhes técnicos. O vídeo deve durar no mínimo 4 minutos, no máximo 11 minutos. Isso aí não tem muito mistério, não tem muito o que explicar aqui.
e ser produzido de forma autoral. Portanto, pelo amor de Deus, não me inventa de já pegar algum material pronto na internet e colocar lá como se fosse seu. Não, gente, isso aí não é necessariamente impossível pesquisar, saber, comparar e chegar à conclusão de que aquilo ali não foi feito de forma autoral, tá? Então, por favor, não faz isso. Pode ser produzido qualquer elemento de criatividade possível, ou seja, sim, vocês têm, né, liberdade criativa para colocar as informações, o jeito de fazer, como utilizar uma determinada fonte na escrita, a transição, né, entre imagens, transição entre cenas, enfim, etc. Mas não deve ser feito de modo a ofender e ridicularizar pessoas ou países, tampouco ser material que viola direitos humanos. Ou seja, já que estamos falando de criatividade, muitos de vocês devem, né, já estar pensando, pô, eu posso colocar talvez então um pouco de humor no vídeo. Às vezes eu achei até um meme ali que tem a ver com o assunto e quero colocar, claro. Não é proibido não, tá? Contanto que você tenha esse tato, esse cuidado de não estar fazendo alguma coisa que seja ofensiva, né? Não, de repente você está falando de algum evento e esse evento ele tem relação com a história negra lá em algum desses países, e aí você me solta lá algum tipo de meme ou comentário de natureza racista. Isso não vai. Isso aí vai desqualificar seu trabalho como um todo. O mesmo vale, você está falando de repente de algum evento sobre algum dos povos originários desses países, de repente você escolheu algum a respeito, e você também solta algum tipo de comentário ou utiliza de forma flagrante algum tipo de meme também de cunho racista, de cunho preconceituoso. Isso aí vai desqualificar seu trabalho. Ou você faz um vídeo lá falando, né, do evento do país em questão, e você faz piadas, você desqualifica, você desmoraliza, você apequena o país em questão, falando que o país em questão não serve, é ruim, etc. Você também está cometendo um erro aqui em relação ao trabalho, tá? Que vai também desqualificar o seu trabalho. Então, tome esse cuidado de que na hora de usar a criatividade, na hora de colocar ali as informações, você não esteja fazendo algo que ofenda, que discrimine, que viole direitos humanos como um todo e bom senso, né, também como um todo, tá? Se ficar na dúvida, qualquer coisa, antes de entregar o trabalho, mostre e pergunta, professor Vitor, isso aqui, será que isso aqui pode, não pode? Faz isso, tá? Dá uma olhada, pergunta, explica mais ou menos como é que é a sua ideia pra mim, que aí eu consigo te dar uma orientação de que, beleza, isso aí tá tranquilo, é só criatividade, pode colocar, ou não, olha, isso aí já tem uma problemática, ou não coloca, ou faz ela de outra forma, tá? Então, toma esses cuidados também, ok? Além do conteúdo, que é o óbvio, né? A gente vai ter conteúdo, que é o trabalho em si, ele precisa conter obrigatoriamente, vamos lá, uma capa com o brasão da unidade escolar. Essa imagem aqui que vocês estão vendo tá bem aqui, né, na tela aqui bem acima aqui de mim. Esse aqui é o brasão da escola. Esse brasão, ele é fácil de encontrar na internet. É um arquivo também que, se algum de vocês precisar que eu compartilhe, é fácil de compartilhar, não tem nenhum problema. Então, quando o seu vídeo começar, ele tem que começar já mostrando, né, a capa, assim, né, vamos dizer assim, já mostrando, né, o título, o que é o vídeo, né, uma imagem assim mostrando, né, do que se trata, o que é o trabalho, e junto o brasão da escola, tá? Eu tenho que ver lá isso já de cara, assim, deixar bem claro o que é, tal, e aí se já quiser vir o nome de vocês, pode, se o nome de vocês, se o seu nome ou o nome do seu grupo quiser vir no final do vídeo, não tem problema, mas pelo menos logo de começo, o que eu preciso ver é do que se trata o trabalho, qual que é o evento, né, o evento, o tema escolhido, e essa imagem aqui que é o brasão da escola. E aí, depois disso, vocês vão colocando aí as informações da forma como vocês montaram. Conclusão. Então, você ou o grupo, né, cada pessoa do grupo, ou você, se estiver fazendo sozinho, precisa falar lá, fazer uma conclusão, falar sobre, a partir do trabalho, eu ou nós aprendemos sobre tal coisa, conseguimos entender tal coisa, esse trabalho exigiu muito ou pouco de nós enquanto estávamos pesquisando, etc. Enfim, conclusão, algo para fechar, algum tipo de fala, algum tipo de informação para fechar depois que você ou vocês apresentaram o conteúdo em questão. E bibliografia. Bibliografia é aquela coisa meio óbvia de qualquer trabalho de pesquisa, ou seja, citar
Da onde você tirou informações para fazer esse trabalho? Qual foi o site, o filme, o livro, o artigo que você utilizou para poder montar aquele trabalho? Citar. E também citar que tipo de ferramenta você usou para montar o vídeo. Usou o aplicativo tal, então coloca lá na bibliografia. Utilizei tal aplicativo para montar o vídeo. Utilizei tal aplicativo para fazer isso. Utilizei tal para fazer aquilo. Coloca lá o nome das ferramentas que você utilizou na hora que você montou aqui o vídeo, o seu trabalho. Capa, conclusão e biografia precisa ter no trabalho, além do próprio conteúdo em si. Também são coisas que eu vou olhar para poder fazer a avaliação e chegar na nota do trabalho de vocês, tá? Importante, cada pessoa que produziu o vídeo deve aparecer nele. Então, no caso, pode ser gravando algo para se identificar ou fazendo a narração de alguma parte do conteúdo. Ou seja, o aparecer aqui pode ser literalmente assim, o rosto aqui, o seu rosto, deixando bem claro que está falando ali alguma coisa a respeito. Não precisa ser também o seu rosto, nem como foto, nem como, vídeo. Pode ser o áudio, a sua voz, tá? Você grava lá alguma coisa falando a respeito do trabalho e insere ela lá junto com o vídeo. Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Para que eu possa saber que isso aí é um ponto que ajuda a essa coisa da identificação, de relacionar você com o trabalho que está fazendo. Então, sua voz aparecendo ali, se identificando, ou narrando alguma coisa, É uma hipótese, de repente vocês montaram um vídeo, tem lá um roteirinho sobre, tá fazendo em grupo, aí tem lá um roteirinho lá que vocês montaram de coisas para falar, e aí divide, você fala isso, você fala isso, você fala isso. Vocês gravam cada um falando e coloca lá no vídeo. Pronto, cumpriu aparecer no vídeo, tá? Ou, se você tá fazendo em grupo, por exemplo, e aí você senta com as pessoas do seu grupo e grava assim um vídeo rápido falando, olá professor, aqui eu fulano, eu cicrano, aqui nós aqui, aqui o trabalho que o senhor pediu, o trabalho de história, sobre o tema tal, e etc. Também. E aí acrescenta lá no vídeo, conta que você apareceu no vídeo. Entendeu? É uma hipótese também. Vai ficar a critério de vocês. Contanto que não fujam dessa hipótese que eu estou trazendo aqui, beleza, você cumpriu o que eu estou pedindo. Condições e entrega. Então vamos lá. O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos com até 5 membros. Então aqui não tem muito mistério. Você pode fazer sozinho, você pode fazer em dupla, em trio, em quarteto ou em quinteto. Não tem muito mistério aqui, tá? No caso de ser feito em grupo, portanto 2 ou mais pessoas, 2 até 5, alunos de qualquer turma do ensino médio podem se juntar para fazer o trabalho. Então, se você é da primeira série D lá e decide fazer junto com alguém que você conhece, do segundo A, do terceiro, do primeiro A ou do primeiro C, pode fazer, não tem nenhum problema. Sendo vocês todos do grupo alunos do ensino médio do Guerra Junqueiro, vocês podem fazer sim juntos o trabalho sem nenhum problema, tá? Professor, eu só vou fazer com gente da minha sala, ok. Professor, eu vou fazer sozinho, ok. Professor, eu vou fazer eu sou do primeiro A e vou fazer uma dupla, e vou fazer em dupla com alguém lá do terceiro, ok, vai embora, vai fundo. Eu sou do primeiro C, professor, vou fazer com alguém do primeiro A, ok, tranquilo, contanto que seja de individual até 5 pessoas, só com gente do ensino médio, tranquilo, sem nenhum problema. O trabalho deve ser entregue impreterivelmente até as 21 horas do dia 8 de setembro de 2025. 8 de setembro é uma segunda-feira, até as 9 da noite dessa data eu aceito o trabalho. Até porque, como ele é um vídeo, então, portanto, vocês vão entregar, vamos dizer assim, o vídeo em si, ou o arquivo do vídeo em si. Então, dá para fazer de forma assim mais maleável, essa coisa de mandar, para mim, de eu ter acesso ao seu trabalho. Por isso, até as 21 horas dessa data, você pode fazer a entrega do trabalho para mim. Nenhum trabalho será aceito antes do dia 22/8 e nem depois do prazo. Nem antes de 22/8, porque é um trabalho que precisa ter um tempo legal para vocês fazerem, maturar, fazer com a maior qualidade. Fazer ele correndo não adianta. Mesmo vocês que estão acostumados a fazer vídeo, mesmo vocês que tenham aí facilidade com mexer com ferramentas, aplicativos de audiovisual, é legal ter um tempo bacana para poder fazer isso. Portanto, antes do dia 22/8, ninguém entrega. É dessa data em diante que vocês podem entregar até 8 de setembro. Portanto, também não adianta me enviar o trabalho depois de 8 de setembro, porque eu vou simplesmente ignorar, porque vocês têm uma data para cumprir.
E levando em conta também que esse aviso, né, desse trabalho, ele está na sala de aula de vocês desde o primeiro dia de aula, quando nós retornamos das férias, portanto, desde 23 de julho. Eu estou gravando esse vídeo dia 10 de agosto, portanto, né, 23 de julho, 9 mais 10, 19 dias aí já que esse trabalho já está ali avisado em sala de aula para vocês, ok? A entrega pode ser feita de várias formas. Por exemplo, né, o importante é o vídeo chegar até mim. Tem várias formas para isso. Dá para você compartilhar o arquivo diretamente comigo, dá para você colocar ele em algum tipo de pasta em algum servidor na internet. Aí só me falar, professor, acessa aqui que lá você consegue ter o arquivo. Você pode me compartilhar via e-mail, que é possível também, né? E aí eu tenho aqui, como vocês podem ver, um e-mail meu institucional que vocês podem mandar para lá, que vocês também têm e-mails institucionais, vocês podem utilizá-los, né, para poder fazer essa coisa do envio do trabalho. Ou também é uma hipótese, vocês podem, se quiser, né, se você que está fazendo sozinho ou vocês estão fazendo em grupo, se quiser, pode publicar esse vídeo em alguma plataforma de vídeo, e aí só, professor, aqui está o seu trabalho, manda o link, beleza, você fez a entrega do trabalho. É uma hipótese também. Vai ficar a critério seu ou de vocês, enquanto grupo, como é que vai ser feita essa entrega. Contanto que seja compartilhando o arquivo, postando e publicando, vocês façam isso até as 9 horas da noite do dia 8 de setembro, beleza, fez a entrega do trabalho. Cada trabalho será avaliado com nota de 0 a 10 em até 5 dias letivos após a entrega. Então, no momento em que eu receber o seu trabalho, eu me comprometo em até 5 dias letivos a te dar uma devolutiva e dizer, o seu trabalho foi avaliado e tal, e a nota é essa. Igual eu fiz lá no primeiro bimestre também com os trabalhos conforme eram entregues. A nota mínima para o trabalho ser considerado satisfatório é 6. Para esse trabalho de história, nota 6 é a mínima esperada para ele ser considerado satisfatório. Se quando eu avaliar o seu trabalho ele ficar com nota abaixo de 6, eu vou deixar bem claro lá na devolutiva. Refaça o trabalho assim, assado, em até 5 dias lá após o meu pedido lá. Você tem até 5 dias para refazer. Se você não quiser refazer, ok, eu aceito o seu trabalho, só que a nota oficial dele será 1, independente da nota que eu disse na avaliação. O fato de você não ter aceitado e refazer, vou deixar ele então com nota 1, tá? No meu diário de classe, ele tem peso 3, ou seja, esse trabalho, ele representa 30% da nota de vocês no terceiro bimestre na matéria de história, tá bom? Então, façam ele com bastante cuidado, façam ele da melhor forma possível, tá? Meio óbvio, mas, enfim, dicas óbvias. Primeiro, usem da criatividade. É um trabalho que permite muito isso, né? A criatividade para que ele possa ser feito com bastante qualidade. Então, aquela que vocês tiverem disponível, usem, pensem, reflitam a respeito, principalmente vocês que forem fazer em grupo, né? Porque aí tem aquela coisa, né? Trocar ideia ali com as outras pessoas para ver qual que talvez seja o melhor caminho. Façam isso. Tirem dúvidas comigo. Então, alguns inclusive já me procuraram, né, para falar do trabalho. Então ficou na dúvida, procura, professor, será que dá para fazer assim? Pode fazer assado? Posso colocar isso? Isso aqui faz sentido? Não sei o que. Vai tirando essas dúvidas, porque aí isso vai te ajudando a montar o trabalho com a maior qualidade possível. E claro, façam com calma, não faz correndo. Mesmo que você tenha facilidade, habilidade com ferramentas, com esses aplicativos para poder editar vídeo, não façam correndo, tá? Por favor, muito importante isso, tá? É isso, tá bom? Era isso, gente. Era isso que eu precisava tratar com vocês, aí deixar esse material registrado aí bacana para tentar ajudá-los da melhor forma possível, beleza? Gente, obrigado pela atenção aí, pela paciência de vocês. Reforço, qualquer coisa, entre em contato aqui comigo, fala, pergunta, beleza? Bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Valeu, obrigado. Abraços.